Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy e tenho a honra de apresentar mais um Abrafarma Talks. Esse é o canal oficial da Abrafarma, que resgata os 30 anos de atuação da entidade e a impressionante evolução do varejo farmacêutico nesse período. Mas essa transformação das farmácias e drogarias não seria possível sem a mobilização e o apoio de um setor estratégico. A indústria farmacêutica vem trabalhando com dedicação e inteligência para aprimorar a operação do varejo e levar mais saúde, bem-estar e conveniência aos consumidores brasileiros. Nada melhor do que recebermos o executivo de um dos maiores laboratórios em atuação no país, uma empresa genuinamente brasileira e que está entre as 200 maiores companhias do Brasil. Hoje nós vamos falar com Marcos Sanches, vice-presidente da EMS. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar fazendo parte dessas entrevistas de comemoração aos 30 anos da Abrafarma. O prazer é nosso receber quem tem história para contar. Antes da gente falar da relação direta com o varejo, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória de sucesso da EMS. Bom, a EMS é uma empresa que nasceu de uma farmácia, originou-se de uma farmácia Santa Catarina em Santo André, e há 60 anos atrás, 58 anos atrás mais especificamente, passou a ser uma indústria farmacêutica. Então a EMS ela tem as iniciais do fundador, que por um acaso é meu avô, Emiliano Sanches, e a empresa sempre teve continuidade, com um trabalho bastante focado aí no cuidado da saúde e também na democratização dos medicamentos de acesso à população brasileira. Há 15 anos consecutivos, não só a MS, como as outras empresas farmacêuticas do Grupo NC lideram o mercado farmacêutico e a gente tem muito orgulho dessa história de uma empresa que nasceu de uma farmácia e hoje em dia, no mercado retail, lidera esse mercado, atuando em várias frentes, seja de medicamentos similares, OTC, prescrição médica e genéricos também. Fala um pouquinho da época da EMS e do seu Emiliano ainda. Bom, Emiliano, meu avô, ele era um prático de farmácia, teve até a 4ª série de estudos, veio do interior de São Paulo para Santo André, e ali começou a história dele dentro da farmácia. Ele era basicamente, naquela época, um prático de farmácia, era como se fosse um médico local da região ali que ele atendia, e sempre, obviamente, que ele era uma referência do ponto de vista de cuidado das pessoas, dos pacientes, amigos e clientes que frequentavam a farmácia Santa Catarina. Conhecia todo mundo, né? Com certeza. Aplicava injeção. Passava iodo na garganta das crianças. Tudo isso, fazia tudo isso e sempre teve o desejo, né, também da questão das formulações, aonde ele começou a se apaixonar e ter essa questão dessa pretensão daquela farmácia virar uma indústria farmacêutica. Em outros tempos, é óbvio, aonde tudo era mais simples do ponto de vista de início, mas óbvio que também com uma visão muito empreendedora que ele teve lá atrás de dar o primeiro passo para nos tornarmos uma indústria farmacêutica. A gente falou um pouquinho sobre a EMS e o início lá do seu Emiliano, agora o que esperar da empresa para os próximos anos? Bom, a EMS ela é uma empresa hoje em dia bastante voltada para a questão de investimentos em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Então é uma empresa que sempre tem um foco olhando do ponto de vista de democratização de acesso à saúde e também inovação. Então esses são os pilares estratégicos da empresa. O investimento é bastante robusto, seja em medicamentos que caem a patentes, onde nós fazemos a formulação e lançamos através de medicamentos genéricos ou primeiro similar levando para os médicos, seja também para produtos de inovação incremental ou até inovação radical num braço que nós temos de investimento nos Estados Unidos. Qual é o carro-chefe da EMS? Bom, a EMS tem vários produtos, ela atua em mais de 90% das classes terapêuticas, mas os principais produtos hoje em dia é o PATS, um indutor do sono sublingual, um produto de inovação incremental, e também o Toragesic, um anti-inflamatório também sublingual, bastante forte, produtos que são levados para a classe médica e mediante prescrição médica podem ser comprados nas farmácias. Vamos fazer uma viagem no tempo, vamos falar da indústria farmacêutica e do relacionamento com as farmácias antes de 1991. A gente pode dizer nesse caso que a história dessa relação se divide entre antes e depois da Abrafarma? Com certeza. A Abrafarma ela nasceu do ponto de vista de estruturação para quais são o mercado de grandes redes. É normal, qualquer lugar do mundo que você olha do ponto de vista de organização, a concentração, ela tende a acontecer, e a Abrafarma, ela
ela agregou, né, organizou as principais redes do país. Então, o varejo ele tende à formalização, isso já acontece há muitas décadas no Brasil, e a Abrafarma acabou ocupando, do ponto de vista econômico, uma representatividade muito grande. Então, basicamente, 50% do mercado farmacêutico hoje de faturamento passa pelas farmácias da Abrafarma. Então, a representatividade que ela tem, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de prestação de serviço à saúde para a população, é bastante forte. Agora, conta um pouquinho, então, para a gente como é que foi o início dessa relação, dessa aproximação entre as grandes redes e a indústria farmacêutica. Bom, essa relação, ela se deu sempre de uma maneira de como se estruturar os negócios de uma maneira ainda mais robusta. E essa foi exatamente o ponto de início, onde você tem as redes até então de uma predominância muito local, né? Ou seja, em cada um dos seus estados elas tinham uma relevância muito grande, mas com poucas extensões territoriais de outros estados. Essa concentração e também essa expansão passou a acontecer de uma forma cada vez mais robusta, e a representatividade dessas redes, que até então estavam dentro da sua região, passaram a estar no Brasil como um todo. Esse é um processo do ponto de vista da indústria de relacionamento com o varejo, que também muda, porque essa extensão territorial, levando os medicamentos também para os pacientes, para os consumidores, você passa a ter uma estruturação muito mais clara e também organizada de como fazer isso de uma maneira conjunta. Eu acho que esse é um ponto que se deu lá atrás de início, ainda de uma forma pouco organizada, de como ter essa relação indústria e varejo em especial aí no caso da Abrafarma que nós estamos falando, e também como são os próximos passos que nós precisamos dar para nos organizarmos. Eu fico imaginando, né, antes, falar com cada um dos independentes e no lugar de falar com um representante de uma rede que tem essa capilaridade em todo o país, né? Sim, tinha uma questão que basicamente o mercado estava muito mais organizado de uma maneira mais independente, e quando você olha essa organização e também como que você consegue fazer isso de uma maneira em conjunta, levando esses diferenciais para a população e também para a classe médica. Então você começa a ter um desenho que fica muito mais, do ponto de vista de ações, inclusive, de olhar para o paciente, muito mais integrado. E tem um peso, por exemplo, o que é mais importante na hora de fazer ou a propaganda, ou o anúncio, ou a divulgação de um novo remédio? Tem um peso? É mais importante apostar no médico e na receita que ele vai transmitir para o paciente? Ou é mais importante apostar no varejo, no balconista, no farmacêutico que está na última linha, na hora da compra? Bom, a MS, o nosso grupo, ele atua em todas as frentes, então nós temos estratégias de negócio para todas essas frentes. Desde produtos, medicamentos genéricos, onde é muito importante estar disponibilizado dentro das farmácias para que a nossa marca, inclusive a MS, ganhou como a marca mais lembrada no ano passado. É a única que eu conheço e me lembro. Ah, que bom, ficamos felizes com essa lembrança sua também. Então, quando a gente olha do ponto de vista de organização e também como que nós atuamos, seja com os médicos, balconistas, farmacêuticos e assim por diante, nós temos estratégias para atuar com todos e temos portfólio para atuar com todos também. Então, do ponto de vista de importância, todos eles são muito importantes. Nós temos uma força de vendas hoje levando mais de 2.000 representantes, levando os nossos produtos para a propaganda médica. É muito importante, é sempre o pilar mais importante da cadeia, você ter a força de vendas com a prescrição médica, a força dessas marcas que levam os pacientes até a farmácia. E lá dentro da farmácia, você também consegue ampliar o consumo e também a disponibilização de outros produtos. A gente está falando dos 30 anos da Abrafarma. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, analisasse o papel transformador das farmácias durante esses últimos 30 anos. Bom, nos últimos 30 anos as farmácias só ganharam relevância. O protagonismo que ela tem na vida das pessoas, dos consumidores, dos pacientes, só aumenta. Ela tem feito um papel extremamente importante do ponto de vista de cuidado com a saúde, do ponto de vista de como se disponibilizar os produtos, sejam os produtos de indicação médicas, sejam os produtos que você também está buscando ali diretamente na farmácia, e cada vez mais essa farmácia está também aderindo do ponto de vista de tratamento e cuidado com o paciente. Então, quando a gente vislumbra do ponto de vista de evolução, os passos que as farmácias
te deram e tem no mercado farmacêutico é algo que mostra para nós o quanto ela, de fato, é um ponto de cuidado para o paciente. Então, acho que quando a gente olha do ponto de vista de evolução, a gente está já num ponto bastante forte para que a gente consiga dar os próximos passos de organização para que a gente consiga ter um cuidado com o paciente de uma forma ainda mais robusta. Uma farmácia não é um ponto comercial, né? É um ponto já de saúde. Com certeza. Agora, Marcos, você acredita também que o varejo tem uma missão de aproximar a indústria farmacêutica da população, de melhorar também essa percepção geral sobre o setor? Com certeza. Quando a gente olha do ponto de vista de razão de existência, o varejo farmacêutico é exatamente quem tem o contato lá na ponta com o consumidor, com o paciente. Então, não só a questão de disponibilização de medicamentos, mas algo que vem sendo feito nos últimos anos de uma maneira muito mais organizada, é como nós contribuirmos com a continuidade do tratamento. O abandono do tratamento no Brasil e no mundo ele é bastante grande e nós precisamos e podemos ajudar para que a gente consiga ter continuidade de tratamento. Quando você fala em abandono do tratamento, isso é mais grave em algumas doenças, né? Por exemplo, tuberculose. Sim. Várias doenças, as taxas de abandono, elas são diferentes, né? Talvez quando você tem a questão de hipertensão, às vezes você tem uma continuidade maior na tomada de medicamento, diabetes, entre outras, mas quando você olha do ponto de vista de oportunidade, nós precisamos contribuir com a adesão do tratamento também com o paciente. E esse abandono, ele se dá porque o paciente se sente melhor, acha que já pode parar, ou às vezes é por causa de falta de poder aquisitivo mesmo para dar continuidade ao tratamento? Acredito que tem as duas frentes. Tem um primeiro ponto que acho que é a questão inclusive da recorrência, quando você olha de internação. Quando a gente está no hospital, sabemos que não estamos bem, a gente sai e não necessariamente segue as indicações médicas, a prescrição médica, que se faz necessária, e outros momentos, talvez por uma questão, seja de falta de conhecimento, ou falta da questão do poder financeiro mesmo, para você estar adquirindo aquele medicamento. Nossa empresa, inclusive, tem uma questão de, como eu disse já, de democratização de acesso à saúde, sempre pensando na disponibilização desses medicamentos a preços cada vez mais acessíveis. Então, nós acreditamos sim que, no final das contas, o Brasil ainda é um país pobre, que é importante ter o acesso ao medicamento através de um preço que ele possa pagar por isso. E acho que um outro ponto, só reforçando também, como quando a gente entra nessa cadeia, você ali no dia a dia da farmácia, você tem os farmacêuticos, você tem os balconistas que podem contribuir do ponto de vista educacional, do ponto de vista de mostrar como que aquilo é importante e que às vezes é difícil da gente acreditar, mas um pequeno comprimido será importante para regular a sua vida, seja de um problema de tireoide que você tem ou qualquer outro problema que você venha a ter e que tem o seu tratamento de saúde. Então, acho que tem um ponto aí que nós precisamos também entender como que nós completamos essa jornada do paciente. Essa jornada do paciente que se inicia, seja num pronto-socorro, ou seja no hospital, ou seja, inclusive, da própria questão de ir até a farmácia para ter o primeiro atendimento. Inclusive, várias das farmácias já conseguem prestar esse atendimento junto com os farmacêuticos, e acho que esse é um ponto de evolução ainda também de conjunto entre a indústria e o varejo farmacêutico. Esse período de batalha contra a pandemia certamente foi um dos mais desafiadores para o mercado farmacêutico. Como é que a sintonia entre farmácia e laboratórios vem ajudando nessa jornada e o que ainda é preciso aprimorar nessa relação? Bom, a gente aprendeu muito com a pandemia. Ninguém escolheu que a pandemia existisse, mas as farmácias ganharam ainda mais protagonismo, o mercado de saúde ganhou um protagonismo muito grande, evidenciou para a população a importância desse mercado e também da farmácia ali no dia a dia, dos pacientes e consumidores. Quando tudo estava fechado, as farmácias, os hospitais estavam abertos, fazendo esse ponto de cuidado, e isso é algo que eu acho que veio para ficar. O quanto que essa farmácia ganhou como relevância, independente do que ela estava oferecendo para o paciente, mas sempre atenção, cuidado e podendo, inclusive, entrar do ponto de vista de exames. Então, isso aconteceu também, aconteceu com as farmácias passando a fazer os testes de Covid, então elas assumiram esse papel de uma maneira bastante robusta. Muitas coisas tem para se fazer ainda também, seja do ponto de vista de cuidado com o paciente, também de integração de dados, para que essa relevância que a gente teve junto com a pandemia
passe a ser, de agora em diante, de uma maneira ainda mais forte. E também, quando você olha, pelo menos esse é o meu ponto de vista, a integração que vai ter de todas essas cadeias, farmácia, plano de saúde, governos, é algo que a gente vai ter cada vez mais, a massificação de dados e como que isso vai ser usado do ponto de vista de cuidado para o paciente. Informação é uma ferramenta muito, muito importante, né, na luta pela saúde. Com certeza. Eu acho que a disseminação também dessa informação, esclarecimento para a população, mostrando a importância de todos os cuidados. Marcos, todos os convidados que passaram aqui pelo nosso programa foram desafiados a fazer uma projeção do futuro. Hoje você também não vai fugir à regra. O que eu quero saber é como é que você vê a farmácia brasileira daqui a 30 anos? Bom, difícil estimar, difícil falar de futuro. A gente está num cenário extremamente incerto, onde tudo muda muito rápido, tecnologias, mas se eu pudesse dar algum palpite vislumbrando esses 30 anos, eu acho que é uma questão aí de que a multicanalidades, ela vai fazer parte do nosso dia a dia, já vem fazendo de uma maneira ainda mais forte. Então você sempre vai querer, pelo menos nós acreditamos que o ponto físico continua sendo importante, em especial da farmácia. A farmácia vai trazer mais o papel de cuidar do paciente no ponto físico, mas essa multicanalidade também, você ter acesso à farmácia na sua casa, no meio digital, sem sair de casa, tudo isso vai ganhar uma relevância muito grande, porque hoje em dia a teleconsulta, ou seja, a telemedicina, ela veio para ficar, o receituário eletrônico veio para ficar, tudo quando a gente entende da maneira de compra, essa jornada desse paciente, que era feita de uma maneira até 2, 3 anos atrás, já é diferente hoje. Quando a gente vislumbra os próximos 30 anos, muitas coisas com certeza vão mudar. Tem uma questão regulatória do nosso mercado, o mercado farmacêutico é um mercado bastante regulado, então nem tudo vai acontecer de uma maneira tão rápida, talvez como em outros mercados, mas fica evidente o quanto que a gente ganha do ponto de vista também de cuidado com a saúde. Então, para mim, vai ficar muito claro também nos próximos 30 anos que as farmácias, junto com as indústrias, não só a questão de disponibilização de medicamentos, mas também todo o acompanhamento. Então, a prestação de serviço, tudo que você vai ter, você vai colocar o consumidor, o cliente, o paciente no centro e entender exatamente todas as necessidades dele. A partir de agora, quem não conseguir fazer isso, eu acho que terá dificuldades de se estabelecer no mercado. Então, as farmácias, existem muitas farmácias no Brasil, a gente até brinca de que por mais que tenha a questão de online, e-commerce e tudo mais, existem tantas próximas das nossas casas que é mais fácil você ir ali comprar. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, em especial das novas gerações, então o mercado, quase que 10% do mercado já é compra a compra já é feita de maneira online, e a gente tem certeza que isso vai aumentar de uma maneira ainda mais forte. Então acho que a gente está entrando numa nova jornada, uma jornada de que o digital vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, de novo, seja no momento que você vai ao médico, seja no momento que você vai à farmácia. Então quando a gente olha para os próximos anos, eu acredito que os desafios que nós teremos aí, ano a ano, dando um passo de cada vez. Não acredito que o nosso mercado será disruptado de uma maneira rápida. Esse mercado, de novo, existem muitas questões regulatórias que acabam se prendendo a isso. Então a gente tem a oportunidade também de olhar para outros mercados que estão se disruptando de uma maneira muito mais rápida e entender como que nós conseguimos nos estruturar para esses próximos passos. O Brasil é um caso único também em vários momentos, né, Marcos? Eu quero agradecer muito a sua participação, te dar os parabéns pela trajetória heróica da EMS, que começou lá com o seu Emiliano, te desejar muito mais sucesso e fazer um agradecimento especial em nome da Abrafarma. Muito obrigado, Mariana, obrigado a todos da Abrafarma também, agradeço aqui em nome do Sérgio Mena Barreto, também do senhor Modesto, que é o presidente em exercício da Abrafarma, a todos os afiliados da Abrafarma também, a gente tem um carinho muito especial por todos eles, fazendo esse dia a dia, tentando disponibilizar os nossos produtos da maneira mais robusta e organizada possível e também tendo um momento de parceria onde a gente tenta ser melhor a cada dia, não só para os nossos parceiros, mas também na visão de cuidado com o paciente. Muito obrigado pelo convite. E para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum capítulo do Abrafarma Talks, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e assine as notificações. Até a próxima!